Café na Praça com Joana Garrido Amorim. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça, o podcast onde converso com pessoas com ligação ao Altamim, que nasceram ou que têm alguma ligação lá. E esta semana comigo tenho Joana Garrido Amorim. Ela trabalha no Conselho Superior de Finanças, ou não, peraí, acho que disse mal o nome do conselho, mas ela já me vai corrigir. Joana, obrigado por teres aceitado o convite para este Café na Praça. Olha, diz-me lá, o que estás em conselho aqui, afinal? Olá, Zé, muito obrigada eu pelo convite. É Conselho das Finanças Públicas, Pronto, portanto, enganei-me. Antes de foi quase chegarmos lá. ao conselho, antes de chegarmos a esse conselho das finanças públicas, vamos começar com a pergunta com que eu desafio todos os meus convidados e começo por ela, que é recuares um bocadinho até a tua infância e dizeres-me em pequenita, em criança, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Ok, isso é uma boa pergunta. Eu, por acaso, desde pequena, ou seja, desde que comecei a pensar sobre o que é que queria fazer o que é que queria ser quando fosse grande, pronto, passam pela cabeça coisas muito estranhas, não é? Hum, mas eu lembro-me sempre que gostava muito das economias e gostava muito até da gestão. Depois acabei por não seguir gestão, sempre fiz um percurso na economia, mas era muito ligado a ter uma empresa. Quando eu era pequena, criei uma série de pseudo-empresas ali na casa dos 12 aos 15, 16 anos. Um, uma delas foi uma empresa de sabonetes, portanto, eu fazia sabonetes em casa, handmade, com azeite e essas coisas Mas todas, fazias que mesmo? cheiravam muito bem. Sim, sim. Mas isso Foi porque um influência familiar protótipo. ou porque, como é que, não, porque não é muito normal, não é? Pelo menos na tradição portuguesa de adolescentes já porem as mãos ao trabalho. Sim, olha, acho que não houve um motivo muito específico, eu simplesmente gostava de explorar coisas. E então talvez tenha ido a uma feira daquelas medievais e tenha visto sabonetes a cheirarem super bem. E depois perguntei à minha avó como é que se faziam, porque na altura, no tempo dela, ela fazia os próprios sabonetes com soda cáustica e essas coisas. E então experimentei, saíram bem, mas não foi uma ideia de negócio. Depois tive outra, que essa sim já foi mais interessante, que se chamava Herbs e era basicamente vender aromáticas, ervas aromáticas, e cheguei a fazer alguma. Esse aí foi um negócio à séria, porque cheguei a fazer feiras, naquelas festas populares, tinha lá a minha banquinha e vendia aromáticas que na altura eram bastante inovadoras, por exemplo, tomilho-limão, espécies específicas de hortelã, coentros, stevia, todas as aromáticas, assim em vasinhos pequenos, e pronto, como herbs, havia um e-mail e tudo. E depois até cheguei a vender regularmente todas as semanas para umas frutarias na minha terra. E portanto, eu acho que na altura gostava de seguir esta veia mais empreendedora. E como é que depois, espera aí, essa parte da empresa depois parou por algum motivo em especial ou pronto, Sim, depois entrei na faculdade, não é? E pronto, achei já que não já dá. não Mas tinha tu muito fazias tempo parte da ganho. gestão, como é que punhas, eras tu que plantavas, estavas no processo produtivo ou estavas só na gestão daquilo? Fazia tudo, portanto, comprava a terra, não é? Que se chama turfa, em sacos grandes. Depois tinha um fornecedor para vasos, e comprava também as sementes. Portanto, tudo isto com fornecedores. O meu pai também tem uma empresa no ramo dos produtos agrícolas e todas estas questões das sementes. Portanto, eu tinha alguma facilidade aqui em contactar fornecedores com grandes superfícies. Já havia influência familiar também a ajudar-te, sem dúvida. E Exato, depois, eu acho que, principalmente a parte do meu pai, que ele tem uma empresa e eu em muitos verões ia com ele, também ajudou a que eu espavitasse um bocado esta via empreendedora. claro. E depois, no teu percurso, depois então foste para estudar para onde? Para o Porto?
Exato. Depois, eu penso que foi isso que deve ter estimulado o meu gosto pelas economias. Depois, portanto, entrei na FEP, no Porto, na licenciatura em Economia, 3 anos, e começou aí a parte da economia. Depois fiz o mestrado, na Nova, SBE aqui em Lisboa. Também, portanto, foi um mestrado em International Development e Public Policy, que é um ramo da economia. E pronto, agora estou a trabalhar, basicamente. No Conselho das Finanças Públicas. Exato, no Conselho das Finanças Públicas. Olha, Antes ainda para quem não fiz. percebe nada de finanças, que é a maior parte dos portugueses, o que é que faz o Conselho das Finanças Públicas? Porque é uma instituição que, parecendo que não, acaba por influenciar bastante o nosso dia a dia sem nós nos apercebermos. Exatamente, sim. Portanto, o Conselho das Finanças Públicas é uma entidade que todos os países têm uma, portanto, todas as economias têm uma espécie de um conselho, e basicamente aquilo que nós fazemos é consultoria do Estado, ou seja, de uma forma mais fácil das pessoas perceberem. Eu, por exemplo, estou na equipa de riscos e sustentabilidade das finanças públicas e lido com variáveis macroeconómicas e também das finanças públicas, acima de tudo contabilidade nacional. E basicamente aquilo que nós analisamos são as trajetórias, por exemplo, das pensões em Portugal, através das contribuições e através dos números de beneficiários. Portanto, fazemos sempre estes balanços entre os ativos e aqueles que estão aposentados. Verificamos também os saldos, portanto, de cada uma destas entidades, barra sistemas de segurança social, certo? E depois também fazemos análises macroeconómicas, ou seja, analisamos a trajetória da dívida pública, analisamos a trajetória da dívida externa, fazemos algumas análises de forecast, portanto, dos próximos anos, no longo prazo e no curto prazo, e depois, portanto, analisamos todas as variáveis das contas públicas, desde a receita, à despesa, desde a trajetória do PIB, desde os juros. Portanto, fazemos análises detalhadas, daquilo que são as componentes económicas nacionais. E a nossa economia está boa? Sim, por acaso este ano, nos debates os políticos e em particular agora estamos em fase de eleições, podiam utilizar, principalmente aqueles que estão agora no governo, não é? Da continuidade, podiam utilizar mais discursos em favorecimento dos resultados positivos que temos vindo a apresentar na economia, porque este ano em particular foi uma exceção, penso eu, mas Portugal apresentou números muito bons e muito competitivos a nível europeu. Portanto, há quem até fale num milagre económico para nós, porque o nosso PIB apresenta resultados positivos e de crescimento. A nossa receita também, superior à despesa, apresentámos um saldo orçamental positivo. E, portanto, de certa forma, o desemprego também está baixo. Mas diz-me, Apresentamos, sentes que portanto, as dados pessoas, positivos. sentes que as pessoas notam esses números no bolso, no dia a dia? Porque o que me traz a transmitir às vezes é aquilo que depois as pessoas ouvem, mas depois não conseguem perceber onde é que isso realmente verte no dia a dia delas, porque têm as dificuldade em fazer o pagamento da sua habitação ou o seu salário não é aumentado com a facilidade que, em teoria, uma economia saudável assim daria a ideia de, ou seja, não achas que há um desfazamento entre os dados que são apresentados e depois aquilo que de facto as pessoas sentem? Ah, por exemplo, uma das coisas que Portugal mais devia, de certa forma, rever é a questão dos impostos diretos, portanto, aqueles que recaem sobre o rendimento. A maioria a grande fatia da receita do Estado é dos impostos diretos, portanto, do IRS. E, de facto, aquilo que os portugueses veem é que mesmo que o governo esteja a apresentar estes valores positivos,
em termos líquidos, o salário do fator trabalho, não é? A remuneração do trabalho que cada um de nós tem no seu dia a dia, não faz jus às contas positivas que nós temos. Portanto, o nosso poder de compra é muito baixo, os nossos salários em geral são muito baixos, pagamos muitos impostos. Portanto, nós, também não estou a dizer nenhuma novidade, eu penso que todos nós que trabalhamos em Portugal sabemos isso. E, portanto, as casas também estão a valores muito, muito elevados, principalmente em Lisboa e também no Porto, e acaba por ser um bocadinho no território nacional, através do efeito polarizador. Portanto, nos últimos dias saiu um artigo no The Economist em que dizia, portanto, eu penso que os indicadores que analisavam era salários versus preços das casas, portanto, este rácio de salários que podem pagar preços das casas, não é? E nós estávamos no top, portanto, éramos para aí o terceiro país com um rácio mais desfasado. Portanto, de certa forma, sinto que as pessoas não estão, no final do mês, não estão a conseguir traduzir aquilo que são os resultados positivos do país. Pronto, isso é infeliz. Não é? Diz-me uma coisa, também se calhar isso não tem a ver com aquilo que tu, pelo contrário, tiras que era sensibilidade para a economia e procurar ou seja, é uma coisa que tem-se falado nas últimas semanas, que é a literacia económica. Se houvesse uma maior literacia económica, se calhar a forma também como as pessoas lidam com o dia a dia seria de outra forma. Olha, por acaso, esse é um assunto que aqui há dias também saiu um estudo, já não me recordo onde em particular, mas de que Portugal era dos países com menos literacia económica e financeira. E de facto eu não tinha muito essa percepção real, porque achava, ok, de certa forma a literacia financeira é importante, ninguém nos ensina na escola a maioria dos conceitos, por exemplo, isto das questões do IRS, como fazer o IRS, etc. Só as pessoas que estudam economia é que mais ou menos têm acesso a como é que se calcula o IRS e essas coisas todas. Mas que no dia a dia também não fosse muito preciso, ou seja, por exemplo, aqui há estes dias foi o prazo de validar as faturas do e-fatura terminou, não é? Mas de certa forma os jornais tentam divulgar isto, mesmo que as pessoas não entendam muito bem, o sistema está mais ou menos conduzido para que seja intuitivo à partida. Mas de facto, agora que começo a ter mais percepção de algumas coisas, por exemplo, muito pouca gente sabe o que é o Conselho das Finanças Públicas em Portugal, ou seja, de certa forma associam ao Ministério das Finanças, o que é totalmente errado. Portanto, o Ministério das Finanças é uma entidade do governo, nós somos uma entidade independente. O Ministério das Finanças faz o orçamento do Estado, nós analisamos o orçamento do Estado. Portanto, de certa forma, reconheço que existe um grande gap de literacia financeira e isso pode se manifestar, portanto, em outros sentidos mais Eu indiretos, estava a por falar, exemplo. nem estava a ir tão longe, eu nem estava a ir para esses números, eu estava, por exemplo, simplesmente a dizer, há pessoas que têm dificuldade em perceber qual é a diferença entre um depósito a prazo e um depósito à ordem, a diferença entre ter um cartão de débito ou um cartão de crédito, quais são as formas de investimento, as várias modalidades de investimento que existem, porque há os certificados da Forro, que no último ano foram mais falados, como forma de investimento, os PPRs, acho que da minha experiência, mas também da experiência também de outras pessoas com quem lido, depois há ali uma altura na tua vida em que tu chegas e em que recebes o teu salário na conta e se tens a felicidade que ele te sobre um bocadinho, por pouco que seja, como usares esse dinheiro e as pessoas são ensinadas a poupar, a fazer a sua parte, pôr no colchão, não é? Chamemos de forma mais simples assim, Hum. a guardar no colchão o Sim, dinheiro, sim, sim, mas sim, sim. não pensam em rentabilizar esse dinheiro investindo nas várias modalidades de investimento ou fazer uma poupança sem ser a poupança que o banco oferece. Não comparam bancos, não comparam despesas de manutenção, não se compara esse tipo de despesas que também pesam no bolso
E isso acho que também passa muito pela literacia financeira, ou seja, nos últimos anos houve uma grande preocupação na escola com as TICs, toda a gente tinha que saber mexer num computador porque era uma coisa nova, mas algo tão ou mais importante do dia a dia das pessoas que é o banco, não é? Como funciona o sistema financeiro. Não, obviamente não temos que saber ao fundo como é que funciona o sistema financeiro, mas aquelas coisas do dia a dia devia Uhum. também passar a ser uma TIC era tecnologia em não sei o que de informação de computadores, também deveria haver alguma coisa de economia, não? Era nessa perspectiva que eu estava a perguntar a ti, que até gostas mais dessa área, estás mais sensível para esse tipo de Sim, assuntos. exato. Por exemplo, para mim, essa pergunta é um bocado difícil, porque eu, como estou muito por dentro, não consigo muito bem avaliar aquilo que a sociedade em geral sente falta, não é? Porque estava-te a dizer isto do Conselho das Finanças Públicas e do Ministério, que foi uma coisa com que de facto eu me deparei e que achei estranha, porque para mim sempre houve Conselho das Finanças Públicas desde que eu ando nestas áreas das economias. Mas, por exemplo, reparo que também pode haver, ou seja, a escola tem sem dúvida que dizer aqui alguma coisa, não é? Introduzir, por exemplo, mesmo na disciplina de Educação para a Cidadania, estas questões do dia a dia, e não vale a pena às tantas também ser muito cedo, porque as crianças só começam a lidar com estas questões quando começam a ter a sua própria conta, não é? Portanto, isto até o melhor às tantas poderia ser uma abordagem na faculdade, que é quando começam a lidar e o poder ter idade para trabalhar, de forma legal, como é óbvio. Um, mas ao mesmo tempo também penso que possa passar um bocadinho pelos bancos, ou seja, o próprio banco em si tem que, até para o seu interesse próprio, não é? Dizer ao seu cliente as melhores formas de aplicar dinheiro, aquele depósito a prazo que está à taxa de juros X, ou então fazer um investimento em certificados de aforro ou em obrigações que estão mais vantajosas, para, de certa forma, gerir aqui a carteira do seu cliente, e para isso é que existem os gestores de conta, não é? E cada um dos cidadãos deve ter o direito em otimizar a sua conta com o seu gestor de conta, portanto, tirar uma manhã e ir junto ao gestor de conta e perguntar qual é que é a melhor forma de otimizar, ou um, introduzir um portfólio no seu investimento. E eu penso que aí os bancos serão, de certa forma, quando as pessoas começam a ser mais graúdas, não é? Os melhores conselheiros a nível da gestão dos investimentos e das poupanças, não é? Sempre estás a falar das economias, que economias são essas? Normalmente nós falamos de economia, não falamos do plural. As, e- as economias, ou seja, neste caso aqui poderá ter que ver com as economias da pessoa, não é? Digamos que a sua própria a economia é muito abrangente, não é? Podemos ter as nossas economias, podemos ter a economia maior, portanto, esse até é um termo mais antigo com o qual as pessoas se referem às suas poupanças, não é? Sim, sim. É uma economia, é uma ciência social. Sim, exatamente. A economia. Achas que as pessoas têm noção disso? As pessoas chateiam-te muito com esta conversa? Ou quando falo de pessoas, falo do teu grupo de amigos, do teu grupo de. Não da área que estudaste, mas quando vais a casa, no fim, quando regressas a casa, nesse tipo de conversas, as pessoas chateiam-te muito com esse tipo de assuntos ou não? E sabem que tu já trabalhas nisso muito, então queres falas das outras coisas? É assim, eu tenho alguns amigos que já me pediram algumas lições, não é? Algumas aulas, entre aspas, de economia, mais do que uma até, e principalmente pessoas que não são da área da economia, porque têm interesse em saber sobre os conceitos e estarem mais informadas. E aquilo que eu costumo fazer, e depois, se alguém também no podcast tiver interesse, pode fazer o mesmo, os ouvintes, é irem. Agora, não quero vender o sítio onde eu Sério? trabalho, mas nós aqui no Conselho das Finanças Fala. Públicas temos um glossário que basicamente é a última atualização que fizemos até foi há 2 meses, mais ou menos, e tem todos os conceitos principais dos termos económicos e financeiros portugueses.
Vai desde o que é a despesa efetiva, vai desde o que são os valores acumulados, diferenças de consolidação, E está em até. português comum ou em português Sim, técnico? sim, sim, muito, muito perceptível. Até tem em português e em inglês. Receitas de capital, portanto, todos esses termos que podemos deparar-nos no dia a dia, temos um glossário que explica isto muito direitinho, e que por acaso é uma ferramenta útil de acesso livre a toda a gente. Depois existem também outros podcasts, eu estou-me a lembrar, não sei se o Pimentel, que tem um podcast, ele também fazia uns esclarecimentos de literacia financeira. E depois existe um podcast também que é o Falar Economicamente, daquele repórter da TVI, que eu penso que ele, não sei se chama mesmo assim, mas ele também costuma fazer principalmente quando há assim coisas, por exemplo, agora com isto da devolução das propinas aos jovens, explicar como é que se faz, etc. Ele também costuma fazer um bom guia destes assuntos. Ou seja, passa um bocadinho também por as pessoas terem noção de que existem estas redes de contacto, não é? E de certa forma otimizar estes meios que nem sempre chegam a toda a gente, não é? Os nossos interesses do dia a dia às vezes estão focados ou no futebol ou no desporto, portanto estamos totalmente a lestes de que existem estes canais, não é? Estes meios, o que por vezes dificulta o acesso das pessoas até eles. E quais são os teus interesses então além da economia? Olha, boa pergunta. Eu gosto imenso de música, de bandas, e de ir a festivais e de ir a concertos. Um, Gosto muito de indie rock, tudo aquilo que seja. Não, também gosto das bandas antigas, mas das mais recentes, gosto muito. Também gosto imenso de portugueses e temos um no Alto Minho que é o Chico da Tina, de quem eu sou muito fã e conheço quase todas as músicas, com a letra toda mesmo, portanto, desde o início até ao fim. Um, e também gosto imenso, portanto, gosto imenso de música, acho que é, pá, é a Qual foi a tua minha. adaptação a Lisboa? Estás aí há quanto tempo? Olha, estou aqui, vão fazer, vai fazer agora, em setembro, 3 anos, portanto ainda não é assim um período muito longo. Estás há Mas sim, tanto estou tempo como lá. estiveste no Porto, não é? Mais ou menos. Exato, eu no Porto também tive 3 anos. E que tal? eh, Entre as duas capitais, a do Norte e a do país? São duas cidades diferentes, não é? O Porto sempre esteve mais perto de minha casa e, portanto, eu ia muito mais vezes a casa do que quando estou agora aqui em Lisboa, não é? Por exemplo, antes lembro-me que ia quase todos os fins de semana, agora vou uma vez por mês. hum, e isso impacta, ou seja, de certa forma, o estilo de vida muda um bocadinho, não é? Mas em geral não sinto grande diferença, até porque em geral é Portugal, não é? Lisboa e Porto Sim. é Portugal e portanto não há assim, não foi muito. Eu sei que tenho alguns amigos de Viana que não se identificam muito em vir para Lisboa, preferem ficar no Porto, mas no meu caso não tive esse problema. Também já conhecia, tenho aqui família, e já conhecia a cidade antes de mudar para cá, portanto a adaptação não custou. E que tal, tu estás em Lisboa há 3 anos, sei, 2021, 2020, Há 2020. quase, portanto ainda é mais 2,5 Tu, do que 3. na parte da imigração, tu tens alguma, queres partilhar alguma coisa, a quantidade de imigrantes que existem? Achas que é uma, sente alguma diferença ou não? Ou quando chegaste aí já estava assim e não sentiste diferença nenhuma? Olha, sinto que, comparativamente ao Porto, não é? Existem muitos imigrantes. E agora, nos últimos dias, até houve aquela frase do Passos Coelho que foi um bocadinho polémica, porque ele dizia que o país devia estar aberto à imigração, mas também devia ser seguro. Eu ou seja, ele não explicou muito bem o seu raciocínio em relação a essa frase, não é? Não dá para tirar muitas conclusões dessa afirmação.
mas eu em geral gosto da imigração, portanto, eu gosto da imigração, não é? Em geral, acho que são processos naturais e em Lisboa não me apercebi que o fluxo tenha vindo a aumentar ou não. Mas para a economia Eh, portuguesa faz falta? Pegando naquilo que tu fazes diariamente, de preços, Portanto, indicadores que tu olha, sim, calculas, não é? exato. Por exemplo, o nosso sistema da segurança social só consegue ter resultados positivos, aos quais os jornais até chamaram de lucro, o que é errado, porque a segurança social não tem lucros, tem saldos positivos. E o nosso saldo positivo da segurança social, portanto, aquilo que faz com que atualmente os pensionistas consigam receber as suas reformas face àqueles que estão no ativo, portanto, as contribuições versus os pagamentos, só é positivo porque temos muitos imigrantes em Portugal. Caso contrário, teríamos um saldo orçamental negativo e, portanto, sempre que existem argumentos sobre imigração, etc., que não são que não são fundamentados. O grande fundamento da positividade da imigração é este, de que de facto consegue manter as nossas pensões e o sistema de pensionistas em Portugal só está neste momento positivo devido a isso, porque nós em geral somos e estamos a caminhar cada vez mais para isso, já somos uma sociedade envelhecida, portanto o rácio dos idosos face aos jovens está cada vez a ser mais atenuado. E de acordo, o Banco de Portugal publica muitos estudos sobre isso e até há pouco tempo publicou um estudo sobre demografia que mostra que em 2070, se não houver aqui ou políticas de natalidade muito fortes no nosso país, e isto estamos a falar que é algo muito severo. Portanto, nós, a nível europeu, somos dos países ou o país mais envelhecido. Se não houver fortes políticas de natalidade e que incentivem a um aumento de fertilidade ou que se pense noutro sistema de pensões, por exemplo, como acontece na Holanda, em que não é este sistema, portanto, cada um faz, de certa forma, o seu pé de meia para ter a sua pensão, não está dependente daqueles que estão no ativo para depois compensar no futuro. Caso não haja uma reforma, nós não conseguiremos ter um sistema de segurança social sustentável. E, portanto, neste momento, por exemplo, são os imigrantes que estão a torná-lo sustentável, não é? Daí o seu valor. Já pensaste em migrar? Sim, já pensei, mas por motivos, portanto, Eu sei, porque eu estou-te a fazer esta pergunta porque alguns dos economistas portugueses que são mais ouvidos na praça pública acabam por ser aqueles que acabam por emigrar e estudar, seja em Londres, seja nos Estados Unidos, seja no Canadá, seja. Depende um bocado nessa perspectiva que te perguntei. sim, 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 sim. Sim, está dentro das possibilidades, sim. E se gostarias de. Era para investigação, essa imigração? Seria para aprofundar os teus estudos, para um doutoramento, algo assim do género? Sim, portanto, se neste momento a emigrar seria nessa perspectiva, exatamente. Portanto, Exato. continuar no ramo da investigação, Tens alguma coisa essencialmente numa pensada ou não? perspectiva mais profissional. Mas tens alguma coisa pensada? Uma escola que gostarias de ir? Uma faculdade? Uma universidade? Ou ainda é algo muito. Para já ainda é cedo, portanto, ou seja, estou no Conselho das Finanças Públicas, não é? E gosto muito do que faço e identifico muito com o trabalho que faço e gosto genuinamente da, da análise que o motiva e todos os relatórios que publicamos, todas as tarefas em que estou envolvida e, portanto, eventualmente a ir para fora seria mais nesta questão de uma continuação de estudos ou ingressar mais no ramo da investigação que a economia em si, portanto, já é uma ciência muito internacional, não é? E seria esse o motivo, portanto. Onde é que gostarias de estar daqui a 20 anos? Isso é uma pergunta muito complicada.
Não sei, Não, portanto, mas a daqui a nível, 20 o que é que anos. achas que, tens alguma coisa que queiras conquistar, alguma coisa que ambiciones e que queiras partilhar? Podes não querer e dizeres que não. Sim, sim, daqui a 20 anos estarei na casa dos 40, não é? E que passa num instante. Foi fácil. Mas não sei, não faço ideia. Acho que gostava de continuar na economia, portanto, é aquilo que, pelo menos para o qual trabalho agora, não é? Para que consiga construir, de certa forma, alguma coisa interessante no futuro. Gostarias de, por exemplo, seguir um caminho como o da Teodora Cardoso? A Teodora Cardoso fez um percurso muito louvar, portanto, ela morreu quando eu entrei no Conselho das Finanças Públicas foi quando ela morreu. E é engraçado dizer, mas a única vez que estive com ela foi no enterro dela. Porque pronto, nós fomos todos ao enterro, estivemos presentes e assim. Um, mas a Teodora Cardoso trabalhava no Conselho há coisa de 3 anos, portanto, ela morreu com 81 anos e ainda há 3 anos andava aqui, fazia, portanto, lia os relatórios que nós publicávamos, dávamos o parecer, mas ela tinha um perfil muito, muito nacional, não é? Portanto, ela foi administradora do Banco de Portugal por muitos anos, depois criou o Conselho das Finanças Públicas em 2012, mas o perfil dela é muito nacional. Eu não me vejo. Qual é para ti a referência de economia a nível nacional? Tens alguém? Ora, portanto, nós em economia podemos dividir isto em duas faces. Podemos dividir mais em nível de policy, não é? Que é onde a Teodora Cardoso se inclui, e sem dúvida que a nível feminino a Teodora Cardoso é uma das referências que eu mais prestigiadas para mim e, por exemplo, agora nos tempos correntes também gosto muito da Clara Raposo, que é vice-governadora do Banco de Portugal, também a nível das referências femininas, é das que eu mais me identifico, ou que mais me inspiram, se podemos assim dizer. Aí depois temos a parte do ramo da academia, não é? A parte dos professores, a parte dos académicos, e a nível nacional, há vários economistas interessantes que fazem análises das políticas nacionais, por exemplo, o Ricardo Reis, que é agora professor na London School of Economics, é sem dúvida uma referência para mim. Portanto, é daqueles professores que realmente eu me identifico. Também gosto muito da professora Rita Ginja, que portanto, é professora também numa universidade na Noruega e que ainda recentemente publicou um artigo muito interessante sobre o impacto da menopausa das mulheres no mercado de trabalho. E, portanto, são referências que me identificam, de certa forma, e que inspiram. Joana, estamos quase a acabar o nosso café na praça e eu só tenho duas perguntas, que é a primeira e a última, que são fixas para todos os convidados. E é o momento da segunda, que foi algo que eu li no livro do José Eduardo Agualusa, onde ele, a dada altura, escreveu através de uma das suas personagens, que é: se tivesses que viver para sempre no mesmo dia, que dia seria esse? E esse é o desafio que te lanço agora. Que dia seria esse? Bem, essa é uma pergunta muito difícil. Que dia é que seria esse? Eu penso que esse dia terá que ser o dia em que tu tenhas algum sucesso, não é? Portanto, em que sejas de certa forma feliz, nesse dia e acho que o dia que eu gostaria de viver seria, ter em cada um dos dias um pouquinho de uma recordação de cada um desses dias felizes, se puder ser. Pode, claro que sim. Joana, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado de vir ao café na praça. Ok, obrigada eu e foi um gosto. Falámos muito de economia e pronto, espero que quem nos ouviu tenha ficado curioso, que vá procurar o glossário de que falaste, acho que isso é importante.
e que, acima de tudo, as pessoas comecem a pensar na economia um bocado além daquilo que é só o dinheiro de pôr de parte da sua economia. Exato, das suas economias. Obrigada, Zé. Sim, obrigado. Para a semana volto com o Café na Praça com mais um convidado. Fico desse lado.